Você sabe o que significa porcentagem? Ela está presente no nosso dia a dia de várias maneiras, mas muitas vezes parece complicada e pode nos fazer perder a cabeça. Hoje vamos descobrir que porcentagem nada mais é do que uma forma de representar partes de um todo. Por exemplo, 50%, 10% ou até 100%. Vamos entender como isso funciona e ver que é mais simples do que parece. Me acompanhe nessa jornada. A porcentagem ou porcento representa uma divisão. E essa divisão é sempre de algo por 100. Vamos dar um exemplo visual disso. Vamos dividir essa barra em 10 partes. Dizemos então que cada parte representa 10% do todo. Em resumo, você pode pensar em porcentagem como sendo algo dividido por 100, ou como sendo alguma parte de 100, em que 100% é o todo. Agora vamos usar exemplos para entender melhor o conceito. Exemplo 1. Queremos saber quanto é 25% de 80. Vamos então aplicar o conceito, substituindo 25% por 25 sobre 100. Se você fizer a conta e multiplicar 25 vezes 80, vai encontrar 2.000, que dividido por 100 dá 20. Bem fácil, né? Note que simplesmente substituímos 25% por 25 dividido por 100, conforme discutimos anteriormente. Vamos para o exemplo 2. Agora queremos saber quanto é 3% de 50. Para fazer o cálculo, iremos repetir os mesmos passos do exemplo 1. Simplesmente substituindo 3% por 3 dividido por 100 e multiplicando pelo todo, que é 50. Nesse caso, a resposta foi 1,5. Note que de novo apenas aplicamos o conceito de porcentagem fazendo a substituição adequada. Nesse ponto, vamos fazer algumas observações importantes sobre o cálculo de porcentagem. Na primeira observação, iremos destacar diferentes formas de representar a porcentagem. 25% é o mesmo que 25 dividido por 100. Se dividirmos o numerador e o denominador por 25, essa expressão pode ser simplificada para 1/4. E se fizermos 1 dividido por 4, encontraremos 0,25. Repare que a porcentagem pode então ser representada por uma fração ou por um número decimal, como 0,25 nesse caso. Conseguiu acompanhar? Vamos então para a nossa segunda observação. Considere a expressão a seguir. Repare que podemos escrevê-la de duas maneiras. Fazendo 3 sobre 100 vezes 50 ou 50 sobre 100 vezes 3. Isso pode ser feito por causa da propriedade comutativa da multiplicação. Em outras palavras, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas por que isso é interessante? Já conseguiu perceber? Ainda não? Eu te explico. Calcular 3% de 50 é o mesmo que calcular 50% de 3. Legal, né? Então, toda vez que eu precisar calcular a porcentagem de um número sem calculadora, eu vou escolher o que for mais fácil. Vamos agora fazer um exemplo um pouco diferente. Queremos calcular quantos por cento de 12 é igual a 3. Não sabemos a porcentagem. Nesse caso, temos o resultado, que é 3. Mas podemos aplicar o mesmo conceito. Observe. Chamamos a porcentagem desconhecida de x e seguimos a mesma ideia. Note que a informação que temos é que x% de 12 é igual a 3, então vamos trabalhar com isso. Após montarmos nossa expressão, basta isolar o x. Primeiro, multiplicamos ambos os lados da igualdade por 100, e depois dividimos ambos os lados por 12. Prontinho, viu? O resultado encontrado foi 25. Ou, em outras palavras, 25%. Vamos fazer mais um exemplo. A pergunta agora é: 3 é quantos por cento de 5? Repare que nesse caso, o 5 é o nosso todo, e o 3 é uma parcela desse todo. Então, para saber a porcentagem correspondente, basta calcularmos 3 dividido por 5. Se você fizer essa conta, vai encontrar 0,6 como resposta. Mas lembre-se que podemos representar a porcentagem como fração. Note que nesse caso esse valor corresponde a 60%.
Então podemos dizer que 3 corresponde a 60% de 5. Você conseguiu acompanhar? Para terminar, vamos agora fazer um pequeno resumo com os conceitos-chave. Número 1. A porcentagem está associada a algo dividido por 100. E podemos utilizar essa ideia para fazer os cálculos. Número 2. Podemos representar a porcentagem na forma de fração, ou se preferirmos, podemos fazer isso na forma de decimal. Número 3. Calcular 3% de 50 é o mesmo que calcular 50% de 3. E isso vale de forma geral. Calcular x% de y é o mesmo que calcular y% de x. X e y podem ser quaisquer números. E aí, a ideia de porcentagem ficou mais clara para você? Você conseguiu entender? Espero que sim. Vou ficando por aqui. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Obrigado por assistir.